nome do Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, concebido do Espírito Santo, Maria, nossa plena ministerum, benedicta tu mulheres, benedictus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Domino nossa paz e peregrino santo reino tui. Regina Apostolorum, São Miguel Arcanjo, Rogai por nós. nós com polepia. Benedicta Virgem Maria. Dando sequência às reuniões que têm sido feitas aqui por iniciativa de São Marcos nos domingos, sobre a revolução e contra-revolução, hoje me pediu para tratar de um dos capítulos do livro. O doutrina fala de monarquia, república e religião. Porque a revolução é um movimento que iniciado há praticamente 8 séculos, que vem demolindo sistematicamente a civilização cristã. Ela comportou diversas etapas. A primeira delas foi o protestantismo, depois veio a Revolução Francesa, isso nós todos aqui já sabem. Agora, o doutor Plínio, a certa altura, ele esclarece aqui que esse livro dele, ele não quer com isso dizer que toda república, porque a República Francesa, oriunda dela, é uma república revolucionária, que deitou por terra todas as monarquias que ainda existiam na Terra. Mas o doutor Plínio quer dizer aqui que esse livro não contém a afirmação de que toda república é necessariamente má. Não é assim. Tanto é que houve na história, por exemplo, em Veneza, uma república aristocrática, que a função de qualquer regime é realizar o bem comum da sociedade. Tanto pode ser através da monarquia, de uma república, de uma democracia, de uma aristocracia, embora a forma mais perfeita, segundo São Tomás, é uma mistura em algo de monarquia, de aristocracia e de democracia. Mas em termos absolutos, a mais perfeita delas é a monarquia. Isso o doutor Plínio defende no livro dele. Então, eu vou ler um pouquinho aqui para os senhores se situarem melhor com as próprias palavras do doutor Plínio. Então, a fim de evitar qualquer equívoco, convém acentuar que essa exposição não contém a afirmação de que a república seja um regime político necessariamente revolucionário. Leão XIII deixou claro, ao falar das diversas formas de governo, que cada uma delas é boa, desde que saiba caminhar retamente para o seu fim, a saber, o bem comum, para o qual a autoridade é constituída. É evidente, se ela não é o bem comum, perde a sua razão de ser. Taxamos de revolucionário, isso sim, a hostilidade professada, por princípio, contra a monarquia e a aristocracia, como sendo formas essencialmente incompatíveis com a dignidade humana e a ordem normal das coisas. É o que nós vemos nos nossos dias. Eles falam em monarquia, não, isso aí é um regime de privilégio, um regime de uns poucos que querem se aproveitar. Não é nada disso, é todo o contrário. Tanto a monarquia, mas então, tudo analisa aqui, então essa tendência de taxar, de revolução, de ter essa antipatia a priori, ou seja, sem menor discussão, a qualquer forma de governo monárquico ou aristocrático. Mas a aristocracia é governo dos melhores. Porque na sociedade, o que falou Deus, ele formou tanto a igreja quanto a sociedade temporal, a monarquia, a aristocracia e ao povo. Ele exemplificou com a própria igreja. O Papa é o monarca da igreja. Os cardeais dos bispos são as aristocracias da igreja. E o clero e depois o povo, corresponderia mais o povo, mais propriamente que é o clero, o povo da igreja. Le peuple de Dieu, o povinho miúdo de Deus, a quem cabe a hierarquia santificar, governar e ensinar. Ensinar, governar e santificar. Mas a Revolução quer alterar tudo isso e nos impôs ao mundo inteiro forma de governo revolucionário. Só pode ser a república, e uma república revolucionária, que persegue as classes superiores e quer inverter tudo ao contrário. Então, esse é o Lula. Então, mas é assim que a revolução quer, porque a revolução é inspirada pelo próprio demônio. Então, os revolucionários gostam disso, é de espezinhar quem por direito está em cima e tirado e colocar de baixo para cima. E porque há pessoas do povinho, evidentemente, são dignos, né? Falar contra todo mundo, não.
Então, o doutor Plínio prossegue. Se alguém quiser interromper, fazer objeção ou esclarecimento, com muito gosto. Só posso explicar a diferença entre aristocracia e monarquia? Eu falei que a aristocracia é o regime de... A monarquia é o regime de um. É um monarca, uma família, uma monarquia, porque mono é um, monarquia é governo. Então, e a aristocracia é o governo dos melhores. Então, são as classes sociais mais elevadas, que não necessariamente são nobres, mas que podem, inclusive, ascender à nobreza. Que numa sociedade católica, como houve na história, as classes sociais, mesmo pessoas das classes mais modestas, por suas qualidades, por seu desprendimento, podem ascender à monarquia. Por exemplo, na Espanha, houve no século XIX, um marquês de Comilhas. Ele não era nobre, ele era um grande empreendedor, ele era armador, ele tinha navios, frota de navios, porque pela capacidade de trabalho dele, ele montou um verdadeiro império nessa matéria. Mas quando a Espanha entrou em guerra com a questão das colônias nas Américas, Cuba, lá mesmo nos Estados Unidos, ele cedeu os navios dele para o Estado espanhol para defender a nação contra os adversários dela. E com isso, ele foi elevado à condição de nobre, e merecia, era uma pessoa, além de mais, virtuosa, e depois servia ao bem comum. Ele é nobreza como norte moral. Norte moral, sobretudo norte moral, sim, mas com uma coisa bem, depois com um aspecto extremamente material também, as pessoas que merecem que sejam levadas assim, não uma coisa que se estanque, não, porque havia nobreza da terra, nobreza da espada, nobreza do sangue. No espanhol se diz santo se hace, noble se nasce. Muitas vezes se nasce nobre, há muitos santos, muito mais virtuosos, mas que não são nobres. Entendeu? Não foram nobres porque Deus quis assim. Depende da vontade de Deus. Agora, muitos ascendem a nobreza. Por exemplo, em Portugal, eles sabiam que os professores universitários, em Coimbra, por exemplo, depois de algumas gerações, a família ascendia a nobreza também. Então não é uma coisa estanque, que eu não sei se está claro. Agora, então, na aristocracia, o que há de melhor, então, seria a nata da sociedade, normalmente, tudo aquilo que é melhor, que é mais credenciado, tende a ser menor número, evidentemente. E a monarquia, portanto, é um só, mas a aristocracia já é um menor do que o povo. E assim se estrutura de maneira razoável, de maneira católica, uma sociedade. Agora, o ordem revolucionário não, ele quer destruir todas essas hierarquias, a ponto de o comunismo não suportar nem sequer a hierarquia econômica, a última que sobrou, a diferença de fortunas. E na Revolução de Mao Tse Tung, por exemplo, na China, ele pegar os professores universitários, os diplomados, para puxar arado, no lugar dos bois. Tal é o ódio revolucionário, que eles querem nivelar tudo por baixo. Não sei se está claro. Não sei se o Valdo. É isso mesmo, eu queria só... Taxamos revolucionários sim a hostilidade professada por princípio contra a monarquia e a aristocracia como sendo forma essencialmente incompatíveis com a dignidade humana e a ordem natural das coisas. Depois o seguinte, é uma coisa revolucionária, uma pregação revolucionária, uma mentira, dizer que as classes superiores oprimem as inferiores. Não é isso. Porque numa sociedade bem constituída, na sociedade católica, o superior é um modelo para o inferior. Há uma proteção, é aquela que havia no regime feudal, foi a forma mais perfeita de monarquia, foi o feudalismo, proteção, fidelidade. Ou seja, o superior dava proteção ao inferior, inclusive admirava as qualidades que o inferior tinha, naturais, que o próprio não tinha, mas tinha sempre que ele admirava, e protegia. E o outro, então, jurava fidelidade, ele o defendia, né, das dificuldades e tudo mais, quando havia guerra, ia lá lutar com ele e tudo mais. Então é isso que traz a harmonia social, não é luta de classe, não é um contra o outro, não. Ele conta a admiração do inferior para o superior e a ternura, o Tolkien usava esse trinômio, enlevo, veneração, ternura. Então tinha um enlevo pelo superior, é capaz de dar vida por ele, e o superior tinha ternura, bondade, proteção para o inferior.
se está claro. Os comunistas dizem que é uma cascata de desprezo. Houve na Revolução Francesa um tal de Abbé Sieyès. Ele destilou essa doutrina da cascata de desprezo. Ou seja, quem está de cima está sempre pisando no que está de baixo. Isso é uma grande mentira. Os comunistas não acreditam em Deus, hein? Então, Não acreditem. eles não querem isso. Não eles querem isso. Pegar o poder para o benefício próprio. Exatamente. E depois querem estabelecer igualdade completa na sociedade. Isso que eles querem. E, infelizmente, agora, nós vemos na própria igreja, o Papa Francisco querendo fazer isso com esse sino atual. Querem estabelecer uma democracia dentro da igreja, contra o mandato divino. Que a igreja, por excelência, é uma monarquia, na qual o sumo pontífice é o monarca absoluto nesse sentido. Eles querem democratizar a igreja. Isso. E é o que é de mais grave, em todos os pontos de sino, fala de todos esses outros aspectos horrorosos aí, de questão em relação à homossexualidade, mas mais grave ainda, que é mexer na própria estrutura hierárquica da igreja. É um ponto central que o próprio Deus não permite que se faça isso de maneira alguma. Isso é uma subversão total da igreja. E é o que nós estamos presenciando nesses nossos dias, essa sino agora em mesas redondas, como se fossem, todos são iguais ali, tem um papa, cardeais, leigos, leigas, padres e madres sinodais, mães sinodais, o que é isso? Eles esquecem que democracia pregou Jesus na cruz. Pois é, exatamente. Exatamente, quando não é democracia. Mas, enfim, por isso mesmo nós estamos no ápice desse processo, que agora nunca houve tentativa na igreja de fazer isso com a própria Santa Igreja, o corpo místico Nosso Jesus Cristo. A doutrina Via Sacra dele tem uma passagem lindíssima nessa citação, da Via Sacra de 1959, quando ele fala de Verônica, ele fala da igreja, ele fala suas instituições, sua doutrina, suas leis, sua unidade, sua universalidade, sua incomparável catolicidade. A igreja é o próprio corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, se imagina, pega isso. Instituições, doutrina, leis, unidade, universalidade, catolicidade. Tudo atributos santíssimos da igreja, da Santa Igreja Católica Romana. Tudo isso querem, o rolo compressor do igualitarismo, quer passar por cima de tudo isso e nivelar uma igreja nova, ateia, que possa ser visto o comunismo. E isso que está sendo feito lá em Roma. Lamentavelmente é isso. Portanto, nós estamos no ápice desse processo revolucionário. Tá certo? Se extinguiu, por exemplo, havia na igreja o sumo pontífice, até João XIII, havia a sede gestatória. Quando o Papa entrava para organizar audiências, coisas assim, ele era carregado pela guarda nobre. Eram todos nobres que carregavam o Papa não é provavelmente um andor, mas há alguma maneira de um grande andor para o Papa, e ele ia carregar pelos guardas nobres, entendeu? Hoje se extinguiu completamente. Hoje o Papa móvel, né? Um Fiatzinho, que a filha deu para mim. Hoje tem passar de Fiatzinho, descendo para todo mundo. Então quebrou todo. O Papa Paulo VI acabou, extinguiu o guarda nobre, extinguiu a guarda palatina, de guarda de palácio, e só ficou a guarda suíça, que está, também eles querem extinguir. Então, sobre... Pois não. Senhor, ele teve algum motivo específico para ele extinguir essas guardas? Por exemplo, ele deu pelo menos alguma desculpa ou só colocou... Não sei, eu não me recordo qual foi o argumento que ele dá, mas tudo isso é preciso arranjar, são os pobres, o pretexto são os pobres, entendeu? Então nada de pompa para uma igreja, a igreja não precisa de pompa. Isso vai estar ao extremo. Eu li outro dia um depoimento de um bispo de... Não sei se você ouviu falar, até era apelidado de Dom Pelé, Dom José Maria Pires, muito revolucionário, entendeu? Não sei se já morreu, estava com 90 e tantos anos. Ele declarou, ele falou que certa ocasião, ele foi numa cidade da diocese dele, Araçaí, aqui no norte de Minas, então foi lá e fazer uma coisa qualquer, missão pastoral, e aí foi hospedar-se em alguma casa lá. Então a dona da casa deixou um quarto para ele lá. O quarto tinha 2 camas. Né? Aí ele foi e falou, tá bom, então deixou as coisas dele lá, foi fazer as obrigações. Quando voltou, a dona falou,
olha, seu bispo, aqui apareceu um outro senhor aí que está sem teto, não tem onde dormir, então eu coloquei aqui para dormir ao lado do senhor, tá certo? Desse jeito, entendeu? Ou seja, então um bispo ali, vem um outro, no mesmo quarto de um bispo. Antigamente um bispo, a autoridade de um bispo, a solenidade de um bispo, quando Dom Vital partiu para o exílio, houve salva de 21 tiros de canhão no Porto, quando ele partiu. De tal maneira, essa era a figura do bispo, entendeu? Todo paramentado, com bico. Hoje não, eles querem andar de manga de camisa, com anel de tucum, de sandália havaiana. Esse é um bispo dos pobres, do agrado da igreja de hoje. Esses são bispos porque primeiro eles, hoje, a noção do bispo, né, a autoridade, porque eles um dia serviram, né? Então eles serviram para depois, como poder comandar. Hoje em dia ninguém quer servir mais, já quer mandar em tudo. Eles querem abrir mão da sua própria prerrogativa de bispo, porque o bispo é um príncipe da igreja. Ele tem autoridade na sua diocese, como um príncipe tem nas suas propriedades, no seu principado, entendeu? Então já criaram as conferências episcopais com essa finalidade de acabar com o poder dos bispos, entendeu? Ficarem sujeitos a uma superestrutura que acaba imiscuindo as coisas dele, entendeu? E assumindo coisa que é prerrogativa própria do bispo. O bispo só devia obediência ao Papa, e na satisfação só ao Papa, mas ninguém, entendeu? Ele é soberano. Hoje em dia, o Conselho Episcopal são os homens e as mulheres que mandam a diocese, mandam as palavras, mandam em tudo. Daqui a pouco, agora com esse 5 é melhor na igreja. Enfim, até lá chegou esse igualitarismo, essa ânsia de distinguir a monarquia, não só na sociedade temporal, mas na propriedade espiritual também. Tá certo? Então, está sendo revolucionária. Isso sim é a hostilidade professada por princípio contra a monarquia e a aristocracia como sendo forma essencialmente incompatível com a dignidade humana e a ordem normal das coisas. Todo o contrário. É o erro condenado por São Pio X na Carta Apostólica Note Charge Apostolique, de 25 de agosto de 1910, na qual ele censura a tese do Sion, de que só a democracia inaugurará o reino da perfeita justiça. E exclama São Pio X: não é isso uma injúria às outras formas de governo, que são rebaixadas por esse modo a categoria de governos impotentes, aceitáveis à falta de melhor? Então foi isso. O Sion fez muita confusão na França. Sion em francês é um sulco, sionner é fazer um sulco assim, e esse movimento chamava-se Sion, tal de Marc Sangnier, mas foi condenado por São Pio X e tudo mais. Mas então eles quiseram, não tem, a igreja não pode ter monarquia, o Estado também não pode ter monarquia, é só a democracia que vai inaugurar o reino da justiça. Então diz, continua o seu doutrina. Ora, se esse erro, eviscerado no processo de que falamos, não se explica inteiramente que a monarquia é qualificada pelo Papa Pio VI como sendo, em tese, a melhor forma de governo, tenha sido objeto no século XIX e XX de um movimento mundial de hostilidade que deu por terra com os tronos e as dinastias mais veneráveis. A produção em série de monarquia e república em todo o mundo é, a nosso ver, um fruto típico da Revolução, um aspecto capital dela. Então, é uma ordem, não pode haver mais monarquia, então, sob qualquer pretexto, tem de acabar com ela. Aqui no Brasil, veja que foram 200 anos depois, 100 anos depois da Revolução Francesa, 1789, 1889. Parece que tinha até uma agenda assim prontinha, em 100 anos tem de estar por terra a monarquia no Brasil também. Depois, sucessivamente. Não pode ser taxado de revolucionário quem, para a sua pátria, por razões concretas e locais, ressalvado sempre o direito da autoridade legítima, prefere a democracia, a aristocracia ou a monarquia. Mas sim, quem, levado pela espiritualidade da revolução, odeia em princípio e qualifica como injusta ou desumana, por essência, a aristocracia ou a monarquia. Então, muito claro. O Dr. falou, eu não sou pela monarquia no mundo inteiro, todo mundo acha que se achar que eu sou sempre pela monarquia, em toda qualquer... Não sou assim. Para certos povos, pode adequar-se mais à democracia, ou à república, do que a monarquia. Depende ainda do povo, da situação geográfica, tudo isso não é uma coisa, é uma coisa de sumo bom senso, pois não, Luiz? O doutor Plínio chegou a dar algum exemplo em vida na época dele de algum povo em que o modelo de república era mais adequado?
Veneza, é uma becua altamente, é muito rica, eles eram comércio lá de todo o Oriente e tudo mais. Veneza era a República Sociocrática de Veneza, os Doges de Veneza. Então, altamente requintado, a República funcionava. Florença também era. Perdão? Florença também era. É muito bonito, dá muita segurança. Depois a gente sente a vontade com isso, não é uma forma, tem que obrigar todo mundo a entrar naquela forma. É assim ou não é? Então, as coisas são assim. É isso? Está claro, Luiz? Sim, muito obrigado. Quer dizer, Então, o Bruno cita Veneza, né? Sempre teve uma república aristocrática. E várias cidades, durante a Idade Média, várias cidades alemãs. olha esse tapete aí, essa tapeçaria, é cidade alemã. No norte da Alemanha, esqueci o nome da cidade agora, está da região do Dr. Adolfo ali. É uma cidade de aristocracia, dedicada ao comércio, que estão fazendo comércio aí, tá pegando navio, tem toda uma história aí. Eram cidades onde havia uma nobreza dedicada a ganhar dinheiro. Tá certo? Professor, o Brasil, a vocação dele é fundamentalmente monarquia. Não, é um império. O Brasil é um império, uma missão, a vocação. Recomendo muito aos senhores que leiam, uma coisa extraordinária, um verdadeiro flash cada vez que eu leio, um discurso do Dr. Plínio, em 7 de setembro de 1942, em São Paulo, no encerramento do Congresso Eucarístico Nacional, que ele fala sobre a vocação do Brasil. É um discurso que ele fala de improviso, mas que é arrebatador, depois de uma verdade, as verdades que ele fala ali, são coisas extraordinárias, vai descrevendo qual é a vocação do Brasil. Entendeu? É a vocação monárquica, mas uma dessa monarquia que o Brasil tem uma capacidade própria de influenciar, que é própria da vocação do Brasil. O brasileiro, onde há brasileiro, no mundo inteiro, pode estar certo, ele consegue, ele cria em torno dele em torno de si, uma atmosfera de cordialidade, é impressionante, é um verdadeiro dom que o brasileiro tem para isso. Mas faz parte da vocação do Brasil. O Dom falou que o Brasil será grande não pela conquista, mas para espalhar para o mundo inteiro, difundir pelo mundo inteiro o lume de nosso Jesus Cristo, da Santa Igreja Católica. Entendeu? Ou seja, é a conquista pela bondade, pelo bom exemplo, pela caridade. Não é? Ele aplica o Brasil, termina esse discurso aplicando o Brasil às 8 bem-aventuranças. É muito bonito. Para isso, Deus nos destinou esse território desse tamanho, sem os acidentes que os outros países têm, sem geleiras, sem deserto, sem nada. Um povo múltiplo, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo, ou seja, as várias raças que puseram aqui, vieram ter aqui, que deram esse povo inteligente, intuitivo, entendeu? Precisa só mais de esforço para ir adiante, mas um povo realmente muito dotado, entendeu? O Brasil não gosta de rixa, o Brasil não é de, entendeu? E aí falou que a Providência nos cercou de povos mais briguentos, mas acaba sendo seria um cinturão de proteção do próprio Brasil, entendeu? Os espantos que nos cercam, mas do Brasil não, é muito assim, é muito cordato, muito, tá certo? Agora, imperial sim, uma missão imperial, e aí nós temos a nossa família imperial que vem lá de trás, né? Tá certo? A restauração passa por meio da restauração da hierarquia monárquica. É o seguinte, agora, o fala monarquia, república, religião. Então, assim, sem a religião católica, nada é nada nessa terra. Você ser monarquia, ser república, dá com os burros na água, porque é o seguinte, ou está ancorado em Deus, Nosso Senhor, no Evangelho, no Santo Evangelho, ou está fadado ao fracasso. Não adianta. O progresso material, sem religião, sem Deus, dá com os burros na água. Não dá nada. Dá o dinheiro para o dinheiro, a ganância, dá nos exageros, nos excessos do próprio capitalismo, que se não é condenado, os seus excessos são sim condenáveis. Mas enfim, se afastar da religião, ao contrário, se coloca Nosso Senhor Jesus Cristo no centro, a Santa Igreja, a proteção da Santa Igreja, do Evangelho, no centro, tudo progride. Ou seja, não importa se é monarquia ou se é república, desde que
seja religião católica. Religião católica, claro. O exemplo disso, por exemplo, Garcia Moreno no Equador. Garcia Moreno é presidente da República. Está na faixa de meu direito na Constituição. Ele foi um católico, um mártir, inclusive, e defendeu heroicamente, até a efusão do sangue, os direitos da Igreja do Equador. Uma república. Não me engano, aquele presidente de El Salvador Bukele é católico, né? Não sei muito, não. Mas as suas coisas ali, os métodos dele não são tão católicos, não, entendeu? Uma coisa aí, preciso estudar um pouco, eu conheço assim profundamente, mas não é um Garcia Moreno, né? Porque o Garcia Moreno era um homem assim, de valor, era um verdadeiro santo, entendeu? E aí, então, a seiva de tudo é a religião católica, nosso Senhor Jesus Cristo, é a Santa Igreja. Sem isso, não adianta. Então, querer edificar a cidade sem Deus, entendeu? Então, esse é um ponto fundamental. Por isso que o Brasil precisa de uma regeneração, de uma conversão, uma regeneração moral. Nosso próprio presidente Bolsonaro, que fez tanta coisa boa no Brasil, porque esse é um ponto que não adiantava só fazer progresso daqui, progresso daqui, não adianta só isso, é preciso estar vincado nas coisas, porque nosso caminho último é o céu, pois não. É possível uma república dar certo, né? Seguindo a religião católica? Sim, pode. Claro, sim, claro. Se seguir seriamente, sim. Porque a dele não será uma república. Se segue a religião católica, não pode ser república revolucionária. Então, vai obedecer à lei natural, à lei de Deus, entendeu? Vai respeitar tudo. Então, as coisas começam a prosperar, entendeu? Porque a prosperidade terrena é uma finalidade aqui na Terra. Ou seja, a sociedade existe para a glória a Deus. Mas, evidente, o Estado, a função do Estado é proporcionar, ou seja, bem-estar à sociedade, mas com vista a conduzi-la para o céu, inclusive. Essa é a realidade. Porque o fim último dos homens é o céu. Agora, como no céu não haverá país, não haverá povos, haverá pessoas, então é preciso que nessa terra a sociedade seja constituída de tal maneira que as pessoas possam salvar suas almas, entendeu? Então, proteger a família, proibir as coisas, as leis sobre as falsas religiões, se quiser, acho que as coisas dentro de casa, fechadas, sem direito a propaganda externa, negócio de proselitismo, entendeu? Você não posso obrigar a se converter, mas também você não pode fazer proselitismo de forma que isso você vai minar o bem comum. A religião é um câncer, a falsa religião é um câncer para a sociedade, entendeu? Porque ela vai dissolver a família, vai dissolver os princípios, a moral e tudo mais. Não sei se está claro. Então, a essência de tudo é o catolicismo. O catolicismo, e sem isso, não se vai a lugar nenhum. Tá certo? Por exemplo, pega a Áustria, tem uma grande imperatriz, Maria Teresa. Uma grande imperatriz, ela teve 16 filhos, ultra venerada. Era uma verdadeira, viva o nosso imperador Maria Teresa, que de tal maneira ela era, assim, tinha tanta força de alma. Agora, o filho dela era um canalha. Ela morreu, o filho do José II era déspota esclarecido e tudo mais, fez exatamente o oposto que ela fez. Um canalha, o problema dele, mas foi o seguinte, a mesma monarquia, no mesmo país, e aliás, ela nasceu numa data muito bonita. Ela nasceu no dia 13 de maio de 1717. Muito bonito, 300 anos antes de Nossa Senhora de Fátima. Era uma rainha, uma imperatriz realmente de muito valor. Mas a Áustria, naquela era uma grande família. Às vezes, quando nascia um herdeiro, no próprio teatro lá, a Áustria, o país também dos teatros, anunciava, nasceu um herdeiro do trono, então todo mundo aplaudia no teatro. Então era um acontecimento nacional. Assim, a monarquia, onde qualquer regime, sistema de governo na Terra, a religião é o ponto central, que é Deus, é o Senhor, é a Senhora Santa Igreja. Tá certo? Então, sem isso não se vai a lugar nenhum. Tá certo? Então quer seja monarquia, seja república, seja monarquia ou república, democracia, sem religião está fadado ao fracasso. Qual a importância das cerimônias? Muito importante para o seguinte, as cerimônias nos preparam para o céu. São umas imagens de Deus. Deus é cerimonioso sem ser desdenhoso, sem ser arrogante, porque a cerimônia ela eleva as almas da pessoa, educa a sociedade, entendeu? Educa a sociedade
no respeito, entendeu? Na admiração daquele que lhe é superior. Entendeu? Então, tudo isso eleva a sociedade. Então, as cerimônias, por exemplo, pega normalmente a Áustria. Nas cerimônias religiosas da Áustria, também Francisco José, que está aí debaixo, aqui, esse pequeno quadrinho aí, foi o último imperador, o penúltimo imperador da Áustria. Ele participava de todas as procissões, Semana Santa, Páscoa, tudo que havia de público lá, ele ia com todo engalanado, com uniforme de gala, e participava das procissões. Então, por quê? Porque o Estado deve homenagem ao Nosso Senhor, Deus Nosso Senhor. Existe lá em Viena, nas principais cidades da Áustria, um monumento chamado de Pestesäule. É um monumento, foi uma promessa que o imperador Leopoldo, 1600 e pouco, 1680 por aí, ele fez porque houve uma peste terrível que graçou em todo o país, estava dizimando a população. Então ele fez uma promessa à Santíssima Trindade. Se aquela peste fosse extinta, ele mandaria edificar esse monumento nas principais cidades do país e edificar uma igreja também de São Carlos Borromeu, cuja festa foi ontem, inclusive. Então, de fato, a peste acabou, ele mandou edificar a igreja de São Carlos Borromeu, uma igreja bonita, grande que tem lá, e você vir lá esse monumento, é muito bonito, a Santíssima Trindade, tudo dourado, assim, tudo em ouro, e depois tem todo assim, ele tem várias faces, tem 4 ou 6 faces no monumento, tudo em latim, estão consagrando os seus exércitos, tudo a Santíssima Trindade, uma coisa oficial, entendeu? Olha, isso aí é altamente, ou seja, Deus toma isso em sério, que é uma coisa feita diante de Deus, entendeu? Então ele ajuda uma nação assim que o reconhece oficialmente. A democracia moderna também se utiliza de cerimônias. Agora, a pior coisa dos nossos dias, o que falou, desde a Revolução para cá, foi o chamado laicismo, que tirou de nós o sentido da igreja na sociedade. Então, todas as cerimônias, até então, até o antigo regime, eram todas eivadas de catolicidade, de religião, entendeu? E o laicismo não separado, Deus não tem nada a ver com a sociedade civil, com o Estado, com as leis, com nada disso. Deus é uma coisa, somos totalmente autônomos. Isso foi a pior coisa que houve na sociedade, o chamado laicismo. Tirou na sociedade o sentido da igreja, o sentido religioso, o sentido sobrenatural. Entendeu? E então abriu o caminho para tudo que acontece hoje em dia. Estamos todos... Católico é contra o... Claro. Nós queremos que a igreja, a sociedade, as leis, os costumes, tudo seja impregnado do Espírito da igreja. Substituíram a religião católica pelas ideologias. Como é que é? Substituíram a igreja católica pelas As ideologias. ideologias puras todas que estão aí. Né? Mas o símbolo é o laicismo. Somente laico, sim, somente laico. Ou seja, tem uma notícia que eu vi anteontem, um jornal francês comentando isso, olha, lá, antigamente, no Sínodo, eles se tratavam de excelências, eminências, agora se tratavam por apelido. E tem lá cardeal de camisa, tem lá superior de camiseta, né? Todos sentados ali juntos na mesma mesa, com lei, com a gente de todas as coisas. Então, assim, isso aí é a república mais revolucionária que tem. Completar ali a questão dos comunistas, né? Que o doutor Pino fala isso. Na Idade Média, muitas cidades alemãs, é o exemplo que ele dá aí, eram governadas por república, eram a super república. Por quê? Porque as cidades elas não tinham uma elaboração social, famílias, que se destacasse ali uma aristocracia. Então ficava muito bem que elas permanecessem como repúblicas. Apenas isso. Não, mas é isso mesmo. Inclusive em Portugal, por exemplo, foi a partir da Batalha de Ourique, de 1139, que houve o Dom Afonso Henriques se tornou rei de Portugal, que ele era fonte portucalense, portanto eram elites que dirigiam o país, não havia rei, que Nosso Senhor quis que houvesse rei a partir dali, que ele aceitasse reclamar do rei. Então, porque as monarquias surgem
de alguém que se destaca por algum feito heróico, alguma circunstância especial, e aí então é reconhecido pela população que o quer como dirigente da sociedade, assim que nascem os reinos. Pode-se dizer que é um processo Orgânico orgânico? sim. Agora, senhor Hélio, o Dr. Plínio em vida, ele conheceu muito os Estados Unidos, ele conheceu muitos defeitos dos Estados Unidos também. A opinião dele, qual era a vocação de um povo que já foi criado, né, dentro de 2 revoluções? Já. Depois vou lhe responder alguma coisa, mas vou lhe emprestar para você ler inglês, o livro sobre a nobreza, que eu fiz, que é um livro extraordinário, foi a última obra que ele escreveu na vida, foi o livro sobre a nobreza, que é um antigo desejo dele, que ele pôde realizar ainda, graças a Deus. E há um capítulo, quase dentro do livro, vários capítulos só sobre os Estados Unidos. A análise do vitória dos Estados Unidos é impressionante, entendeu? Inclusive norteia até hoje todas as decisões da TFP americana, todas as campanhas, tudo que eles fazem lá é com base nas reuniões que tiveram do Dr. Plínio. O Dr. Plínio constituiu, a certa altura, uma chamada Comissão Americana. Eram algumas pessoas da TFP americana com mais aptidão para o estudo, então que se reuniam e quando vinham ao Brasil, então parece que tiveram mais de 45 reuniões com o Dr. Plínio, então eles compilaram essas reuniões, estudaram, aprofundaram, então publicaram inclusive o livro Return to Order, é baseado sobretudo nessas reuniões do Dr. Plínio. Então ele é um profundo conhecedor dos Estados Unidos. O Dr. Plínio dizia o seguinte, que nos Estados Unidos ele não conhecia muito bem a história dos Estados Unidos, foi conhecendo através dos americanos, iam contando para ele ali. Ele falou o seguinte, ele suspeitava muito que houvesse uma elite nos Estados Unidos. Ele falou, porque nenhuma nação consegue progredir materialmente sem ter uma elite. Entendeu? Não é meramente o povo que foi para lá, fez aquilo, não, tem que ter uma elite. Procurem para encontrar. E de fato há uma elite nos Estados Unidos, com umas casas. Aliás, no livro tem. São, enfim, mas havia uma elite natural, assim, do ponto de vista natural, havia qualidades reais. Né? Depois entrou, essa história toda, infelizmente entrou. Os Estados Unidos foram muito utilizados pelas forças secretas. Mas havia, de fato, uma elite boa ali, no sentido natural, entendeu? Próspera, e que era que trouxe esse progresso nos Estados Unidos. Mas depois eu vou lhe pensar esse livro, você lê essa parte, sobretudo, você vai gostar muito. Uma análise dos Estados Unidos, então ele achava que um país que precisa, enfim, o Dr. falou, chegou a dizer o seguinte, que em nossos dias os Estados Unidos tinha uma missão parecida que a Áustria teve no século XIX, na linha de reação contra-revolucionária. Se você pegar uma notícia que eu mandei anteontem para os senhores aí, as declarações daquele núncio apostólico nos Estados Unidos, dizendo que as reações que estão havendo lá, contrária ao progressivo, ao Papa Francisco, tanto de bispos quanto de padres jovens, que querem as batinas, querem a missa tradicional, tridentina, mas não querem saber da Revolução, é muito forte, entendeu? Isso corresponde inteiramente ao que o Dr. Plínio imaginava que os Estados Unidos fossem dar. E a partir de 83, o Dr. Plínio discerniu uma mudança profunda nos Estados Unidos. Coincidiu com o governo Reagan, não foi provavelmente provocado pelo Reagan, mas coincidiu com o governo dele. O Dr. Plínio, naquela ocasião, mandou até que houvesse uma edição dupla do nosso revista Catolicismo sobre essas mudanças nos Estados Unidos. Mudança dos costumes, mudança as decorações das casas, começar a requintar melhor, como falou, está surgindo uma graça nova aqui nos Estados Unidos, aí isso veio para ficar. Isso não vai uma coisa profunda e veio para ficar. Entendeu? E de lá para cá só veio crescendo. Apesar de ter havido Obama pelo meio, outras coisas aí, que nós sabemos que bem, isso não conseguia destruir, que é uma coisa profunda, cultural, religiosa, cultural profunda, tá certo? Então, há muito boas perspectivas. Sobretudo, Nossa Senhora fez prosperar lá uma TFP excelente, muito combativa, muito fervorosa, entendeu? E que eles fazem isso com uma contra-revolução enlouquecidiça, ou seja, realmente muito bem feita. Tá certo, Luiz? Sim, muito obrigado. É isso, Essa nova americana e a mesa brasileira? É o seguinte, vamos assim, qual a diferença? Que lá houve protestantismo e aqui houve catolicismo. Eles não tiveram, digamos, nós tivemos a continuidade das graças da Idade Média, o Brasil, sem haver protestantismo pelo meio. E eles houve essa tranqueira pelo meio do protestantismo, entendeu? Então tem que restaurar esse aspecto. Não? O sul ali dos Estados Unidos é bem católico, né?
México ali, É católico, sim, é católico, sim. Mas ali houve muitos fatores ali que prejudicaram essa coisa, mas a providência com que deu um salto e reatou com eles através do Brasil. Através do Brasil reatou. Foi muito bonito, aliás, quando o pessoal da nova direita americana, a certa altura, no início dos anos 80, vieram procurar o Dr. Plínio aqui no Brasil. O Morton Blackwell, que ainda vive, ele era liaison do governo Reagan, ia ver o Brasil, queria conhecer o Dr. Plínio da TFP, entendeu? Para se inspirar, para ver como é que é. Ele gostou, até hoje é amigo nosso. Apesar de não se converter ao catolicismo, hein? Ele é esqueci qual é a religião dele. É episcopal. Mas até hoje, é simpatiza com nossas ideias, anticomunismo e tudo mais, vai por aí. Espero que Nosso Senhor tenha misericórdia dele ainda por esse lado bom dele e ainda se converta antes de morrer. Mas enfim. Senhor, só podia explorar um pouquinho essa atual democracia, porque esse conceito, como falou, é um governo legítimo, desde que ele tenha como sua função. É isso. Só que a democracia hoje tornou-se uma palavra talismânica, com sentidos ocultos, né? E a democracia hoje que nós presenciamos no Brasil é toda liberdade para a esquerda e todo tolimento para a direita. Quer dizer, o entendimento de democracia completamente eles são tão hipócritas que a Alemanha comunista chamava-se DDR, Demokratische Deutsche Republik, ou seja, República Democrática Alemã. Então, é um rótulo que eles tenham. Também, então eles põem um rótulo. Claro, então virou um coringa, entendeu? Ou seja, é democrático porque a democracia vai ser uma ditadura mais ferrenha. É porque os comunistas eles buscam o Estado, né? Então naturalmente eles entram. Eles usam esse rótulo, entendeu? Agora, mas Nossa Senhora disse o seguinte para São João Mariano de Jesus Torre: como as autoridades espanholas estão cometendo muitas arbitrariedades aqui, muitas injustiças com o povo daqui, o Equador vai virar república. Entendeu? Porque vai ficar república, e aí, vai ver um Garcia Moreno e tudo mais. Mas como que um castigo, entendeu? Uma república é uma queda, entendeu? De padrão. O Brasil teve essa felicidade de não ter essa história. Veio em 89 um golpe. Se a princesa Isabel tivesse assumido, as coisas poderiam ser diferentes. Mas a Revolução veio, acho que estava na agenda dela em 89, depois não deixar realmente nenhuma monarquia de pé. Mas, enfim, monarquia é república de religião, que a religião é o centro de tudo, ou seja, sem religião não se faz nada de bom. Está perguntando aqui A Inglaterra é uma república parlamentarista? É uma monarquia parlamentarista. Mas então, e a Inglaterra vai se converter ainda, a promessa, há várias profecias nesse sentido, incluindo Santo Eduardo, rei de Inglaterra, rei católico, depois São João Bolsa, há várias profecias. Eu aprendi isso uma vez, que a Inglaterra, a vocação da Inglaterra é de povoar de santos o céu. Olha que não é pouca coisa, povoar de santos o céu. Uma vez São Gregório Magno, não sei, estava passando perto lá em Roma, passando perto de um mercado de escravos, e havia alguns escravos lá. Né? Ele perguntou quem são eles, responderam, são ângulos. Não são ângulos, são anjos. Então eles têm essa vocação, e muitos guerreiros também, muito bons guerreiros. Coração de Leão, lá, o rei Coração de Leão, foi lá lutar contra o Saladino. Pois é, não, eles são de uma tenacidade maravilhosa. Sabe que em 1917, de ontem, eu dematei, quando a questão lá dos Terra Santa, lá, que aquilo lá deve ser da Igreja Católica, em 1917 conseguiram retomar aquilo, e quem retomou aquilo foi um general inglês, um britânico. Depois ele quis entrar, ele desceu do cavalo e quis entrar a pé com a tropa dele lá dentro. Entrar a pé por reverência aos santos lugares. Eles são tenazes na luta, são muito combativos, ansiosos. Essa é a herança saxã aí, né? Herança saxã, sim, eles são guerreiros por natureza. Quem sabe se, uma próxima vez, talvez eu possa tratar o aspecto da ECR, monarquias protestantes
repúblicas católicas, né? Sim. No caso da Inglaterra, ele trata isso. Por que é que os países católicos aderiram muito mais à república? Esses países protestantes ficaram monarquistas. Uma aparente contradição com o que o doutor Plínio traz. Então, seria uma discussão que o senhor ia preparar para nós. Outra coisa, se a monarquia é boa, a aristocracia é boa, a democracia é boa, quando o Papa Francisco falava que está querendo implantar a democracia na igreja. Essa democracia pode ser uma coisa boa, porque a igreja não pode ser democrata. Porque por instituição divina, não é assim. Por instituição divina, o Plínio explicou. Na igreja pode ter as três formas: o Papa monarca, a aristocracia. A forma mais perfeita, segundo Santa Maria, a aristocracia, os cardeais, os bispos, os sacerdotes, os cônjuges ali. Depois o povo, a democracia somos nós, o povo. A democracia só vai ser justa se o povo for virtuoso. Se não for virtuoso, não tem como ser justo. Então, pois é. Então é o seguinte, agora, na igreja não, por instituição divina, não pode ser, tem que ser Nosso Senhor escolheu São Pedro, o chefe da igreja, ele, não há ninguém. Entendeu? Os demais deviam obedecer São Pedro como chefe da igreja. O próprio Nosso Senhor que instituiu assim, a única monarquia instituída por Nosso Senhor é a igreja. Todos os demais foram homens que instituíram. Então é por instituição divina. É o exemplo do próprio reino celeste. Tá bom. Pode pedir disposição também. Onde o Senhor, no Senhor Maria.